Olá pessoal, prontos para mais uma aula? Língua portuguesa, professora Perla Alves. Hoje o conteúdo é sintaxe, continuação de sintaxe. Só que hoje a gente vai falar sobre períodos, tá? E mais especificamente o período composto. Então nós vamos ver aqui uma breve revisão, porque nós já falamos sobre isso, período simples e período composto. O período simples é aquele que vai ter apenas uma oração, e você sabe que para ter uma oração precisa ter um verbo, e a frase se organiza em torno desse verbo. E o período composto é aquele que tem mais de um verbo, ou seja, mais de uma oração. Dito isso, vamos observar os exemplos. João comprou um livro. Você já está vendo o verbo destacado aqui, comprou, portanto, uma só oração. E, no outro lado, João comprou um livro e o entregou à sua irmã. Comprou e entregou. Dois verbos aí, nesse caso. Então, por isso eu chamo de período composto, porque ele vai ter mais de uma oração. A primeira oração é só João comprou um livro. A segunda oração é e o entregou à sua irmã. Seguindo aqui, o período composto ele vai se dividir em dois tipos. Ele pode ser composto por coordenação ou por subordinação. Quando ele é composto por coordenação, as orações vão ser sindéticas ou assindéticas. E quando ele é composto por subordinação, as orações vão poder ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. Mas esse conteúdo de subordinação a gente vai ver depois. Hoje a gente vai focar no período composto por coordenação, tá? Que é onde as orações são independentes uma da outra. Isso significa que elas são independentes sintaticamente, tá? Significa que todos os elementos que uma oração precisa ter estão dentro dela mesma. E no período composto por subordinação, isso não acontece. Algum elemento está dependendo de um outro que está em outra oração. Por isso que a gente chama de orações subordinadas, tá? Porque elas têm uma relação de dependência sintática. Vamos observar aqui. Muita gente confunde ou não consegue compreender esses conceitos de subordinação e coordenação. Então, eu sempre brinco com meus alunos. Entendeu o que é que eu desenho? E a maioria quer que eu desenhe. Então, eu trouxe aqui um esquema para você não confundir nunca mais o que é o processo de coordenação e o de subordinação, pelos desenhos. Observe aqui no primeiro exemplo, na primeira figura, que a gente tem essas bolinhas aqui, todas ligadas entre si. Mas você não consegue dizer que alguma dessas bolinhas aqui é mais importante do que a outra, exerce um papel mais importante do que a outra, ou que uma precisa da outra. Elas estão aí em posição de igualdade. É mais ou menos como as orações coordenadas se comportam. Elas estão juntas, mas elas não dependem sintaticamente uma da outra. Agora, se a gente observar esse outro desenho aqui, a gente já percebe uma relação de hierarquia. Há um elemento lá em cima e há três outros elementos que dependem desse lá de cima para existir. E lá embaixo ainda tem mais um outro que depende desse elementozinho aí do meio. Então, aqui é uma relação clara de subordinação, certo? Então, quando eu falar de coordenação e subordinação, lembre-se desses esqueminhas aqui. Coordenação, não há nenhuma dependência entre as orações, apesar delas estarem juntas. Subordinação, há dependência. E como eu já disse, a gente também vai aprofundar o conteúdo de subordinação um pouquinho mais lá na frente. Anote esse esquema, faça o desenho se você achar necessário e vamos seguir. Período composto por coordenação. Vamos ver aqui. Trouxe um exemplo. Nas noites frias, tomamos chocolate quente, vemos TV e vamos dormir cedo. Então aqui, como é que a gente vai poder identificar que esse período é composto? É simples, basta a gente conferir quantos verbos tem, né? Lembrando que pode ser verbo ou locução verbal, desde que a frase, a oração esteja girando em torno desse verbo, se organizando em torno dele. Então, nas noites frias, tomamos chocolate quente, já é a minha primeira oração. E o verbo em questão é tomamos.
Vemos TV, segunda oração. E a última, vamos dormir cedo. Uma locução verbal bem aí. Vamos dormir. Então, claramente você consegue identificar. Esse período ele é composto porque nele há mais de uma oração. Ou seja, há mais de um verbo. Primeira oração, nas noites frias tomamos chocolate quente. Segunda, vemos TV. Terceira, vamos dormir cedo. São todas orações dentro desse período aí. Seguindo, aí você percebe que entre a segunda oração e a terceira há um conectivo, que a gente também pode chamar de síndeto. Então, esse conectivo é o que está sendo usado para unir essas duas orações, a segunda e a terceira. E aí, esse é um período composto por 3 orações, onde a segunda oração está ligada à primeira sem conectivo. Você percebe aqui que só tem uma vírgula, olha. Tomamos chocolate quente, vírgula. Vemos TV. Da primeira para a segunda não há conectivo. Mas da segunda para a terceira há o conectivo E, ou I, como você queira chamar. Vemos TV e vamos dormir cedo. Então, no terceiro caso, a gente tem aí um conectivo. Mas no primeiro caso, nós não temos nenhum conectivo. E isso pode acontecer dentro dos períodos compostos. A gente vai já ver isso. Oração coordenada é uma oração que se junta a uma outra oração, mas ambas se mantêm independentes entre si. Isso sintaticamente falando. Próximo exemplo. Estudei o assunto, listei os principais tópicos e elaborei um texto. Então, vamos ver o que mais nós podemos destacar. Primeiro, os verbos. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quantas orações existem aqui. E nesse caso, a gente já achou o primeiro verbo. Estudei. Estudei o quê? O assunto. Então, também aí é a primeira oração. Listei. Listei o quê? Os principais tópicos. Segunda oração. E aparece de novo ali um conectivo pra gente. Elaborei um texto. Terceira ação, terceira oração. Então, aqui nesse período, nós também temos 3 orações. E você tem um exemplo aqui de um período composto. E o conectivo, ou o síndeto, está unindo, novamente, a segunda oração à terceira oração. As orações coordenadas, por possuírem independência sintática, equivalem a orações absolutas dos períodos simples. Você lembra que o período simples é aquele que tem uma só oração. Então, se eu quisesse transformar esse período composto em 3 períodos simples, ou seja, usando ponto no final de cada uma dessas ações, ficaria assim, ó. Estudei o assunto, encerrou o primeiro caso. Listei os principais tópicos, elaborei um texto. Então, nesse caso, elas funcionam como orações absolutas, porque só existem elas dentro dos seus respectivos períodos. Cada pontinho desse daí encerra um período. Então, é bem facinho. Como elas são independentes sintaticamente, elas podem ser transformadas cada uma em um período simples. Aí, vamos agora para as classificações dessas orações. Elas podem ser classificadas como sindéticas ou assindéticas. Como assim? Você lembra que eu estava falando agora sobre síndeto, né? Que é conjunção, mesma coisa. Então, é lógico que as sindéticas vão ser aquelas que são ligadas por um síndeto. E as assindéticas vão ser aquelas que não têm síndeto. Então, ela estuda, mas não trabalha. Perceba que a primeira oração, que está marcada pelo verbo estuda, ela estuda, primeira oração. Dividir ali, não trabalha, seria a segunda oração. E entre essas duas orações, eu tenho uma conjunção, um síndeto, que é o mas, que me dá uma ideia de oposição. Ela estuda, mas não trabalha. Então, aí eu tenho essa ideia de oposição. E essas duas orações estão sendo ligadas por essa conjunção. A sindética é o seguinte, a gente vai ter a oração, mas não vamos ter síndetos, conjunções. Ele veio, gostou, ficou para sempre. Isso é a mensagem. Então, a gente
vai dividir aqui também as orações. Ele veio, primeira oração. Gostou, segunda oração. Ficou para sempre, terceira oração. E aí, ó, as classificações vão ficar assim. No caso das sindéticas, a primeira oração é uma oração coordenada assindética, porque ela não tem síndeto, que é ele e ela estuda. Não tem síndeto aí. Mas a segunda começa com mas. Então, ela é uma oração coordenada sindética. E ali, no segundo caso, nas assindéticas, ele veio, gostou, ficou para sempre. Como não temos síndeto, todas as três são consideradas orações coordenadas assindéticas. Agora vamos aos tipos. As orações coordenadas sindéticas vão poder aparecer de 5 formas para a gente. Primeira forma, aditivas. Como o nome já está dizendo, elas vão dar ideia de adição, de soma, de acréscimo. E as principais conjunções que vão aparecer nesse tipo de oração para a gente são e, nem, mas também, como também, além disso, enfim, conjunções que dão ideia de adição ou de soma. Aproximou-se e observou tudo à sua volta. Aproximou-se já é a primeira oração. Quando eu digo e observou tudo à sua volta, observe lá o síndeto aparecendo antes da segunda oração começar. E observou tudo à sua volta. Segunda oração com observou. Então, tá bem ali o síndeto. E esse i dá a ideia de adição. A primeira ação foi aproximou-se. Mas também observou tudo à sua volta. Ou aproximou-se. Além disso, observou tudo à sua volta. Perceba como as conjunções vão te dando essa ideia de adição. Então, todas aquelas conjunções que estão ali em cima são conjunções aditivas e que quando você observá-las dentro da oração, você vai perceber se elas estão dando essa ideia de acréscimo, de soma. Não veio, nem telefonou. Primeiro caso. Não veio. Veio o primeiro verbo, então é a primeira oração ali pra gente. Nem telefonou, olha a ideia aí, ó. Nem. Ela não fez isso e nem fez aquilo. E não fez aquilo também. Então, eu poderia utilizar qualquer uma dessas formas. Ela não veio e também não telefonou. Ela não veio e não telefonou. Então, vai dar mais ou menos essa mesma ideia de adição. Duas informações que são acrescidas, né? E a segunda informação é acrescida com a introdução de uma dessas conjunções aí. Continuando, nós vamos ver agora as adversativas, que dão ideia de adversidade, oposição, contraste, compensação. A gente vai utilizar as conjunções mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, enfim. José tem carro, mas só anda a pé. Então, como é que a gente vai identificar isso? José tem carro, a primeira oração. Mas, porém, entretanto, contudo, só anda a pé. Olha a ideia de oposição. Se ele tem carro, então era para ele andar de carro. Mas eu estou dando uma ideia contrária, então a ideia de compensação, de oposição, aí eu vou usar uma conjunção adversativa. José tem carro, mas só anda a pé. Segunda oração. Ele estudou bastante, no entanto, tirou nota baixa. Se ele estudou bastante, o ideal era que ele tirasse uma nota alta. Então, aqui eu tenho uma ideia oposta. Ó. No entanto, tirou nota baixa. Então, essa segunda oração é classificada como adversativa, tá? Oração coordenada sindética adversativa. Alternativas. Ideia de alternância. Ou, que é a mais clássica. E tem o caso de usar o ou. Ou isso, ou aquilo. A ideia de alternância, tá? Ora, ora, quer, seja, e por aí vai. Vamos ver os exemplos. Ficarei em casa neste fim de semana ou irei ao cinema. Separei. Ficarei em casa neste fim de semana já é a primeira oração. Ou, olha a ideia de escolha, de alternância, irei ao cinema. Ou eu ficarei em casa ou eu irei ao cinema. Então, o síndeto ou já me dá essa ideia. Você vai arrumar o quarto, quer queira, quer não queira. Vai arrumar a primeira oração. Quer queira, segunda, quer não queira, terceira oração. E aonde estão os síndetos que me dão ideia de alternância?
quer, quer queira, quer não queira. Igual a mãe de vocês fala pra vocês. Você vai arrumar o quarto, quer queira, quer não. Então é a mesma ideia. O síndeto quer, ou, dão essa ideia de alternância, de compensação. As explicativas, como o nome já diz, dão ideia de explicação ou de justificativa. Podem ser o que, o porquê e o pois, quando o pois estiver antes do verbo, tá? Muito cuidado aí, porque tem uma outra que o pois pode aparecer depois do verbo. Então, quando o pois estiver antes do verbo, ela vai ser explicativa. Muito cuidado também com a conjunção que, porque ela vai aparecer em quase todas as orações subordinadas que a gente vai ver depois. Mas, por enquanto, vamos falar aqui das coordenadas, tá? Vamos embora, que já está tarde. Olha só. Vamos embora já é o primeiro caso. Agora, vamos embora porque já está tarde. Pois já está tarde. Poderia trocar por qualquer uma delas. Vamos embora que já está tarde. Então, ele dá essa ideia bem aí, ó, de explicação. Nós vamos embora porque já está tarde. O síndeto está marcando isso. Leve uma sombrinha, pois vai chover hoje. Observe o pois como ele está antes do verbo, ou da locução verbal ali no caso, né? Vai chover. Leve uma sombrinha, primeira oração. Pois vai chover hoje, tá? O pois dá essa ideia aí de explicação. Por que eu tenho que levar a sombrinha? Pois vai chover. Então, essa segunda oração, uma oração coordenada sindética explicativa. E as conclusivas, que vão dar ideia, obviamente, de conclusão. São aquelas palavrinhas que vocês usam, inclusive, nas redações de vocês, né? Que vocês querem saber como começar uma conclusão. Aí, pode começar com alguma dessas conjunções. Logo, por isso, portanto, diante disso. E o pois, agora depois do verbo. Eu vou mostrar depois no exemplo. Estudou bastante, por isso vai passar. Então, observe bem que se ele estudou bastante, que é a primeira oração, ele vai passar pelo motivo de ter estudado bastante. Então, por isso, dá essa ideia de conclusão. Ora, se ele estudou bastante, então ele vai passar. Uma conclusão. Nasci no Maranhão. Sou, pois, maranhense. Observe como o pois agora aparece depois do verbo. O verbo é sou, tá bem aqui antes dele. E o pois foi aparecer depois do verbo. Por isso que ele aparece bem aqui como uma conjunção conclusiva. Nasci no Maranhão, sou, portanto, maranhense. Sou, por isso, maranhense. Ou logo, sou maranhense. Aí o logo teria que ser antes. Viram como é bem fácil, bem tranquilo? Vamos praticar agora? Classifique os períodos em simples ou compostos. Devemos estudar para garantir nosso futuro. Lembrando, galerinha, que nessa hora aqui você dá um pause e você vai responder, vai copiar essas perguntinhas e essas frases e vai responder aí no seu caderno. Depois você volta para conferir se você acertou ou não. Não adianta assistir direto, porque você não vai estar me enganando, você vai estar se enganando, né? Você precisa tentar identificar essas orações. Então, vamos lá. Devemos estudar para garantir nosso futuro. Como que eu vou saber se o período é simples ou ele é composto? Eu falei no comecinho da aula. Você precisa achar os verbos. Então, devemos estudar é uma locução verbal. Garantir já é outro verbo. Devemos estudar é a primeira oração. E garantir é outra. Então, período é composto. A água é essencial a todos os seres vivos do planeta. Não tem mais nenhum verbo, então esse período aqui é simples. Logo que amanheceu, deixamos o hotel e continuamos nossa viagem. Onde estão os verbos? Amanheceu, deixamos o hotel, continuamos a nossa viagem. Então, 3 verbos num período só significa que é um período composto. O professor entrou, cumprimentou a classe, começou a falar, mas foi interrompido pelo aluno que chegou atrasado. Olha o tanto de ações que aparece aqui. Primeira ação, entrou. Segundo, cumprimentou a classe. Depois, começou a falar, uma locução verbal. Foi interrompido, outra locução verbal. Porque o interrompido está ali o verbo no particípio, tá? E chegou atrasado. 1, 2, 3, 4, 5 ações dentro de um período só. Então, aí nós temos 5 orações. Então, logicamente, esse período vai ser composto. E o último é: todos ouviam atentamente as explicações do professor. Qual é a ação aqui? Ouviam.
Então, como só tem um verbo, esse período é simples. Bem tranquilo, bem tranquilo. Agora você vai completar essas orações com aquelas conjunções que você deve ter anotado, tá? As aditivas, adversativas, conclusivas, enfim. Vamos anotar, vamos preencher essas lacunas com essas conjunções. Ana entrou na sala, desejou boa tarde a todos. Você vai procurar aí qual delas cabe melhor aí dentro desses exemplos. Mesma coisa, dá um pause agora, copia aí no seu caderno, responda e depois volta aqui para conferir a resposta. Ana entrou na sala e aí o que acontece? O que eu posso botar aqui? E desejou boa tarde a todos. E também desejou boa tarde a todos. O turista visitou a cidade. Além disso, tirou muitas fotos. Também poderia colocar o turista visitou a cidade e tirou muitas fotos. Aí, continuando o período. Ficou encantado com a paisagem. Ele tirou muitas fotos, pois ficou encantado com a paisagem. Ou porque ficou encantado com a paisagem. Fui à sua casa, mas você não estava lá. Ou fui à sua casa, porém você não estava lá. No entanto, você não estava lá. Qualquer uma dessas está certo. Ele leu bastante, logo conseguirá fazer o resumo. Ou ele leu bastante, então conseguirá fazer o resumo. Portanto, conseguirá fazer o resumo. Dá no mesmo, tá? O filho ou ficaria com a mãe ou iria embora com o pai. Viram como é tranquilo? O próprio contexto já vai te dar a resposta de qual vai ser a conjunção mais adequada. Agora classifique, né? A primeira. Ana entrou na sala e desejou boa tarde a todos. Então a ideia aí é de uma oração coordenada assindética. A primeira, Ana entrou na sala, e a segunda, oração coordenada assindética aditiva. E desejou boa tarde. Turista visitou a cidade de Belém. Ela é assindética, porque não tem nenhum síndeto lá. Mas a partir da segunda eu tenho. Além disso, tirou muitas fotos. Então, esse além disso me dá a ideia de aditiva. Pois ficou encantado. Oração coordenada assindética explicativa. Fui à sua casa. Assindética. Mas você não estava lá. Coordenada sindética adversativa. Ideia de oposição. Leu bastante. Assindética. Logo conseguirá fazer. Conclusiva. O filho ou ficaria com a mãe ou iria embora com o pai. As duas são coordenadas sindéticas alternativas. Viu? Muito tranquilo, muito facinho para vocês não errarem nunca mais. Lembre-se sempre de estudar um pouquinho mais esse conteúdo, gente. Esse conteúdo é muito importante e às vezes a gente acaba esquecendo. Então, só assistir uma vez a essa aula não vai resolver seu problema. Tem que assistir mais de uma vez, tem que fazer seu resumo, tem que responder as atividades, tem que mandar pergunta no grupo, no Facebook, aonde for, aqui no comentário, não sei, onde você quiser. Mande suas perguntas e aí estude também, faça por si, né? Faça seu resumo, estude e responda. A gente se vê na próxima.